Olá, esse é mais um episódio do podcast Negócios e Estratégias. Eu sou Josiane Moreira e conduzo com vocês este podcast, que tem o objetivo de trazer muita clareza e informação para você colocar no dia a dia do seu negócio. E hoje nós estamos com uma convidada super especial aqui, que tem muita experiência no empreendedorismo, mas também é advogada. Seja bem-vinda, Kelly. Obrigada, Josiane. Estou muito feliz pelo convite de poder compartilhar um pouco da nossa história, né? Da história da Nori Boutique, da minha, por óbvio, né? E da minha família, porque é uma empresa familiar de 42 anos em Bagé e de Bagé. Com certeza, eu tenho certeza que vai ser transformador aqui para vocês. Então, já pegue o papel e caneta e vão anotando as dicas da Kelly, porque muita coisa para a gente colocar no nosso dia a dia ela vai trazer. E também muita coisa de sucessão. Ó, você aí que está prestes a assumir o negócio de família, a Kelly tem experiência e vai contar como é que tudo isso aí aconteceu. Então, Kelly, como é que surgiu para ti essa ideia de empreender? Porque tu largou a CLT, era professora, e aí, de uma hora para outra ou não? Foi tudo programado? Como é que foi tudo isso? Conta para nós. Eu vou contar um pouquinho da Kellen, né, para entender o caminho que tudo isso levou e chegou. Eu sou advogada já há mais de 20 anos, né, que eu atuo, né, como advogada de Direito de Família e Sucessões. E a minha mãe, dona da Nori Boutique, e em um determinado momento da minha vida, né, eu estava também professora da Faculdade de Direito e completei 10 anos de docência. E aí saí para dar conta de outros serviços e empreendimentos que eu tenho, que eu gostaria de colocar em prática, e é isso que está acontecendo. A minha mãe, ela, né, e meu pai me convidaram então para assumir a loja, para que a minha mãe tivesse mais tempo para curtir a aposentadoria. E aí foi quando eu cheguei, né? Cheguei para então continuar esse serviço, o que eu acho que também demanda muita atenção, porque é dar continuidade a algo que está dando certo, né? É uma responsabilidade muito grande. Então, eu saí da CLT, né? Que eu era docente, continuo com o meu escritório, mas optei para ficar mais tempo na loja e colocar em prática vários empreendimentos, né? E agora há pouco a gente já coloquei um em prática e tenho outros para colocar durante o ano. Mas assumir a loja, né? Assumir esse empreendimento de 42 anos que foi criado pela Norma Cooper, que é uma mulher, e eu digo que até à frente dos tempos, porque há 42 anos atrás, uma mulher ser proprietária de uma loja não era o mesmo que um homem ser proprietário de um negócio. Os riscos econômicos eram muito grandes na década de 80 e toda a questão da mulher empreendedora também. Há pouco, né? A mulher tinha começado a votar, tinha conquistado seu CPF, então eu digo que a mãe, ela foi uma empreendedora e ela, para mim, é uma inspiração enquanto mulher. Tudo que ela fez me orgulha muito, o que me exige muito, né? Porque eu tenho que continuar esse legado, eu tenho que continuar esse trabalho que ela fez, tanto como mulher quanto empresária. Ela me inspira muito, e eu acho que isso faz, então, as coisas fluírem, porque eu me permito e eu tenho este apoio, né, para que as coisas continuem. Eu acho que é um desafio entre a tradição e a inovação, né? Que é uma Uhum. coisa que tu traz todos os dias na loja, né? É. É uma coisa que eu trago também lá no escritório, né? O escritório com 45 anos de tradição na cidade, e eu também trago todo esse lado de inovação, mas também tem que manter a tradição dos clientes, né? Porque os clientes buscam também por essa tradição, mas o mundo está mudando, né? E nós precisamos cada vez mais estar nos atualizando. E foi assim que há poucos dias tivemos uma inovação também na loja, né? É.
Essa questão da tradição é bem importante, né? E isso foi um dos desafios até da gestão em si para mim, né? Porque é manter um posicionamento, né? Da loja, qual era a posição da loja, o que que a loja queria entregar, né? E a inovação, de forma que as clientes não achassem ruim a minha estada ali, a minha gestão, né, e que elas não dissessem assim: "Poxa, agora veio essa guria", né, justamente porque é uma loja tradicional. Então eu tive que colocar também, mais informações na minha vida em termos de gestão, né, tive que buscar pessoas para que me auxiliassem na gestão, para eu entender a gestão e poder ter informações o necessária para tomada de decisão. E esse é um caminho bem difícil, não é um caminho fácil, porque eu sou do direito. Então, muitas pessoas acham que isso aí é um gasto, investir em gestão, mas isso aí é um investimento que hoje me possibilita fazer outros investimentos. Porque eu tenho a informação do meu cliente, hoje eu consigo fazer essa leitura do que ele quer e do que ele precisa, que também para mim é inovador, porque, olhar o mercado de consumo, que é uma coisa que não demanda tanto na minha profissão acadêmica, vamos dizer assim. Hoje não, hoje eu tenho que entender o que que o consumidor busca, o que que ele agora mesmo no início do ano eu estava vendo assim, tá, mas e o que que ele quer, né, o que que ele vai buscar? Que roupa é? É roupa? Qual é o tipo de roupa, né? É uma experiência diferente. E eu fiz essa leitura. E muitos dados me levaram a entender que hoje o consumidor, ele quer ter momentos de experiência. Nós mulheres temos múltiplas tarefas, só que a gente quer uns minutinhos para nós, para poder voltar a fazer essas tarefas. Então, esses minutinhos são preciosos. E o que que eu vou fazer pela minha cliente para que ela tenha esses minutos de relaxamento, né? Que ela possa, sim, tirar uns minutinhos para fazer um cabelo, né? Para tomar uma taça de espumante enquanto está fazendo a unha. E a Nori veio, então, abrir um espaço que é a Nori Beauty Spa, que então nós temos hoje um espaço dentro da Nari Boutique que é para fazer o cabelo, para maquiagem, para estética. E ali tem o nosso serviço de delicatesse, que a gente tem uma taça de espumante, a gente tem um vinho, tem um café, um chocolate, né? Tem tortinhas, quiches, onde ali ela vai relaxar, nem que seja por 1 hora, mas aquilo já valeu para que ela voltasse a trabalhar renovada. E é isso que eu vejo as pessoas buscarem, né? Eu vejo assim que hoje as pessoas investem no cinema, elas investem em ir num show, elas investem em ir na pizzaria, elas estão investindo e cada vez mais buscando esses momentos de prazer e experiência. Ó, então já fica aqui a dica da Kelly para nós olharmos o que o nosso cliente quer. Então, independente do seu ramo de negócio, o que o negócio está requerendo de diferente que hoje o seu cliente está buscando. Esse olhar empreendedor tem que ser um pouco diferente e tem que entender realmente o que o seu cliente quer. Assim como a Kelly tirou tempo entendendo o seu cliente, você também precisa ter esse tempo de qualidade para fazer a gestão do seu negócio para crescimento, porque hoje a gente tem muito tempo que a gente passa ali só produzindo, mas muito pouco tempo de planejamento. E quando a gente não planeja, o nosso negócio acaba que não cresce. Então, esse tempo, ele é um tempo de ouro que você tem que ter para o seu negócio crescer, assim como a Kelly está explicando para vocês. É, e muito vejo assim, Josi, vou chamar de Josi, porque eu Isso. tenho um carinho especial Uhum. pela Josi. Eu vejo também que muitos dos empresários, eles olham para o lado, né, para os outros empreendimentos que estão nascendo, que estão crescendo, mas eles não olham para o seu cliente, né? O que que o meu cliente gosta? Porque eu tenho um nicho que eu determinei lá.
com o meu posicionamento. Então, o que que a minha cliente demanda? Não adianta eu olhar para o cliente do vizinho. Que é outra persona, é outro tipo de cliente, né? São outras necessidades, são, né? Então, hoje eu vejo que o investimento, já que a gente vai fazer algum investimento, né, que isso custa dinheiro, a gente tem que fazer o mais assertivo possível. E só a gente é mais assertivo quando a gente tem os dados, as informações. Por isso, tão importante a gestão. Então, os dados do vizinho não nos ajudam, tem que ser os nossos dados. A gente tem que fazer baseado nos nossos dados, né? E uma coisa que a gente vê muito até aqui na cidade, né? Abre uma padaria, abre outra padaria na frente porque o de lá tá faturando bastante. É, Mas isso, além de não ser garantia de sucesso, é. é insucesso para os dois, né? Porque acaba que tá dividindo muitas vezes a concorrência e vai nessa corrida dos ratos, vamos dizer assim, vai ganhar aquele que tem melhor atendimento, um produto Uhum. melhor. Então não é aquela localidade de estar um na frente do outro ou de que o fulano deu certo, então eu vou copiar. Não, mas a sua necessidade. Exatamente o que o seu cliente quer. E é isso hoje que é o diferencial de todas as empresas, né? Porque sem isso, o cliente, eu sempre digo lá no escritório, o que manda aqui é o cliente. É ele que sabe se tá bom ou se tá ruim, porque é É. para ele que nós trabalhamos, né? E muitas vezes eu ainda vejo empresas que estão pensando só no produto e não no final, que é a satisfação do cliente, né? É. E é tão importante a gente ter essa sensibilidade, né? Porque às vezes não é fácil fazer essa leitura. Por isso que a gente tem que estar atento ao nosso negócio e não no do outro, porque exige uma sensibilidade, existe tu estar ali junto, tu conversar, tu, né? Exige muitas coisas, porque às vezes tu tá investindo em algum produto para tua loja e que tu diz, mas não tá vendendo. Né? Então eu tô com, às vezes acontece, eu preciso de mais funcionário, porque não tá vendendo, mas não é só esse elemento que tem que ser investigado, né, Uhum. dentro da empresa. São N elementos e para isso exige uma sensibilidade muito grande. Por isso que eu acho que cada vez que a pessoa olha como tu disse ali, né, para outra padaria, eu vejo aqui em Bagé tem muitas farmácias, né? Não acho errado ter muitas farmácias na cidade, mas de repente, será que nós precisamos de tantas? Será que está atendido todos os nichos em Bagé, que a gente podia ver algo diferente? Né? E às vezes até alguma concorrência, até eu acho salutar, né? Mas alguma concorrência. Mas eu vejo que tem muita gente que até tem boas ideias, mas elas temem de arriscar e acabam indo só para a CLT. Para eu entender que é uma questão cultural também, nós, do Brasil. Do Uhum. Brasil mesmo, né? Nós também não somos muito educados para negócios, especialmente nós mulheres. Nossa educação ela não é tão para negócios. Nossa origem, inclusive, é de questões domésticas, né? Não é para nem para trabalhar. Então a gente, as mulheres, eu vejo que elas têm essa garra, elas querem isso, mas ao mesmo tempo elas têm muito medo pela insegurança e às vezes tem que arrumar um trabalho, acabam fazendo um concurso ou a CLT. Porque realmente o Brasil tem questões econômicas muito difíceis, Hum. mas que não vou dizer que sejam impossíveis, né? Eu acho que dá para começar. Se a gente conseguir ter um olhar afinado para o objetivo do que a gente quer e realmente acreditar que aquilo ali que faz falta, que tem um nicho em aberto, tem que investir. Faz falta empreendedores no Brasil. Eu acho que somos poucos empreendedores, embora tenha números aí de muitos, mas eu acredito, nem sei se todos estão ativos. Hum. Estão cadastrados, mas não sei se estão ativos. Muitos inativos, né? Né? E uma coisa que o Joel J sempre fala, né? Nós temos que ganhar dinheiro no problema, né? Uhum. Então, não é, fazer mais do mesmo, mas achar o problema de outras pessoas para ali nós resolvermos o problema. Nós ganhamos dinheiro quando nós resolvemos o problema e não copiamos os Uhum. outros, né? Então, acho que esse é o grande diferencial. E Kelly, nesses 42 anos, o que que tu julga que
foi essencial para conseguir manter essa marca por tanto tempo, por gerações, porque nós já estamos aí praticamente na terceira geração, né? Hum. E o público tem o público mais antigo, mas o público vai se renovando. O que que tu acha que foi essencial e é essencial para que a loja permaneça ao longo de todos esses anos? Eu penso que tá bem dentro do que tu falou mesmo, é tradição e inovação, Uhum. né? Eu manter aquele serviço que a Nori Boutique sempre prestou, né? Que foi a questão de vestir mulheres ao seu tempo, né? E também, ao mesmo tempo, inovar, né? A Loja Boutique, ela é uma boutique, né? Bem específico, que ela é uma loja onde vende marcas, produtos que não tem variedades do mesmo, vamos dizer assim, né? São poucas peças. Então, essas poucas peças são únicas. Para uma cidade do interior, a gente sempre entendeu, né, que para vestidos de festa, por exemplo, que é o nosso forte, a gente ficaria constrangedor a cliente encontrar outra mulher na mesma festa com a mesma peça. Então, na Nori Boutique vai ter uma peça. Claro, isso que a gente tem que entender que junto com essa tradição, que por muito tempo deu certo, hoje nós temos a internet. Que também é um elemento que faz a gente analisar bem, tem que se fazer a gente fazer uma análise bem da internet. Ela veio para ajudar, mas a gente também tem que entender que acaba que tu não consegue ter uma exclusividade, por exemplo, como se tinha antes. Então, hoje tem as fábricas têm também as pronto entregas, né, que elas vendem. Então, tudo isso são coisas que nós empreendedores vamos ter que aprender a usar. Por que que eu digo aprender, né? Ah, Kelly, mas já passou a pandemia, já acabou a pandemia, tudo isso começou na pandemia e vocês não aprenderam ainda? Eu digo que a pandemia veio, nós não estávamos preparados. Só que as grandes lojas já estavam e nós pequenos ainda não. Então, por isso, para nós é tão demorado trazer a internet para o nosso espaço, fazer o online virar também um espaço de comercialização. Porque recém agora, nós que nós estamos tomando mais conhecimento de como fazer e tendo acesso, né, a serviços para o pequeno. Porque antes ter um site era algo muito caro, era só para o grande. Hoje já tem as páginas de venda, que tu não precisa ter um site. Então, mas isso está chegando, né? A própria inteligência artificial, ela vem também ajudando muito o empresário. Claro que isso depende de interesse. Esses dias eu postei, vocês podem olhar lá no Instagram da Nori Boutique, eu postei as manequins dançando, Ah, eu vi. né? Eu vi aquilo, achei bárbaro, eu fui, me interessei em buscar, em ver como eu fazia, qual era o aplicativo, né? Tá sendo uma febre, e isso aí a gente tem que buscar, né? A gente tem que estar dentro, e não é só postar uma foto, não, tu tem que interagir com o público, então é tudo novo para nós que somos pequenos empresários. Então, tem que se interessar, tem que tentar buscar essas informações e não deixar com que ela nos afaste do nosso cliente, né? Porque muitos ficam só no físico e acabam se afastando do online, que eu acho que é onde está a maioria das vendas. Eu vejo que hoje nós precisamos ter esse olhar, né? Da parte da internet, de redes sociais. Toda semana tem uma rede social nova, né? Uhum, E a importância que tem de nós estarmos continuamente nos atualizando e deixando o nosso negócio dentro dessa rede social. Não dependermos só de um canal de venda, né? Só que isso demanda muito tempo para nós aham. empresários, né? Essa busca de conhecimento, atualizações, né? E hoje, Kelly, qual que tu acha que é o maior desafio para ti, Kelly, nesse mercado, onde tu te divide entre a advocacia e a loja e todos esses projetos dessa mente empreendedora? Eu costumo dizer que o maior desafio para mim são pessoas, sempre, né? Tanto do público em si, quanto da parte de funcionários, para mim é algo que me demanda muito, e eu acho que demanda a maioria de nós, gestores, né, que Uhum. tem um negócio, a parte de pessoas.
de trabalho, tanto dos funcionários, colaboradores, né, como também fazer essa leitura, porque essa leitura, em razão da internet, da globalização, ela também é muito rápida. Isso que eu li no início do ano e pensei no salão, né, eu não sei se isso perdura, eu não sei o tempo que ele perdura. Então eu tenho que estar sempre observando, eu tenho que estar sempre ativamente buscando a informação e vendo esse comportamento. Porque são elas, né, são os nossos clientes que nos ditam a necessidade, eles que nos dizem, eu quero isso, eu preciso isso, eu estou indo para esse lugar, quem vai me levar, né? E eu quero estar junto Uhum. com ele. Então, para mim, um desafio são pessoas mesmo, é algo bem desafiador, mas acho que é uma característica que eu tenho essa questão da criatividade, eu brinco, porque todo mundo fala assim: "Tá, mas e como é que tu consegue fazer tanta coisa?". Mas é uma característica minha. Eu até estava conversando isso, porque eu faço cerâmica e eu faço bordado também. E eu tenho uma collab de cerâmica, são acessórios em cerâmicas que eu faço com a Titi Pons. Então, são características minhas, eu consigo sentar num lugar e olhar assim, tipo, tá, que legal, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo ali, dá pra fazer tal coisa, vamos fazer. O que tu quer, Ju? Assim, vamos fazer junto, não sei o quê. É uma característica minha. Eu sou inquieta nisso, mas eu não sou uma hiperativa, não sou assim, sabe? Eu adoro um descanso, não tenho problema nenhum com isso, adoro fazer nada também. Mas essa criatividade, ela me ajuda, mas ao mesmo tempo que ela me ajuda, ela também é um desafio, porque eu também tenho que pensar no possível. Se é possível tudo, né? Hum. E muitas vezes, e algumas vezes nessa minha caminhada, eu errei acreditando em algo e que deu errado, né, eu querer colocar em prática, mas tem muitos, vieses, assim, que eu preciso ver, né, se é para mim, né, Uhum. se eu consigo dar conta disso, se é para o tamanho da minha empresa. Então, muitas vezes a economia faz: "Ah, tá vendendo bem, tá vendendo bem, tá vendendo bem, tem que comprar mais, tem que comprar mais", né. Mas se depois tu para e olha os dados da gestão, tu consegue perceber se foi realmente venda, ou se foi movimento, ou se foi promoção. Uhum. Então isso eu fiz esse erro, eu cometi esse erro e eu aprendi com ele. Então isso me traz Claro, isso me traz uma experiência para fazer análise futuras de outros negócios. Então, o erro também aprende, os desafios são também para a gente aprender. Então, claro que eu tive muitos desafios, alguns deu certo, né? Eu fiz uma boa observação, né? Fiz a lição lá junto com a gestão, mas se fazendo junto com a gestão existe o desafio, existe o erro, imagina sem gestão. E foi onde tudo começou, né, eu digo, né, 42 anos atrás, não era assim. Não se tinha lá um computador, né, com programa, não se tinha um contador que ia te fazer uma orientação, ou que tu chamava no WhatsApp e pergunta hoje é assim, né. Uhum. Antigamente não, né, era contador, a gente imaginava o contador aquela pessoa atrás de um monte de livro, é ou não é? Era o guarda-livros, Era o né? guarda-livros, era isso que a gente imaginava. Uhum. Então tu mandava a informação para ele. Era isso que tu fazia, para ele organizar lá, do jeito que ele achava que tinha que organizar. E hoje não, hoje a gestão não funciona assim, né? Tu tira dúvidas, ele te manda relatório, ele te orienta, é diferente. E mesmo assim existem os desafios. Então por isso que é muito, muito importante a informação. Uhum. Então a informação para mim é onde me direciona. Por isso que tu investiu em treinamentos para Uhum. ter, conhecimento sobre gestão e isso aí foi um divisor de águas para ti, né? É, inclusive, assim, eu tive um administrador, ele lá na faculdade, eu conhecia um professor que fazia administração de algumas empresas, e ele me prestou serviço para eu fazer no meu programa coisas básicas, que eu acho que os empresários nem todos têm acesso, né? Fazer um plano de contas, né? Tu montar metas, como é que tu faz isso, como é que tu cobra isso. Não é olhar para o meu funcionário e dizer: olha, comprei esse mês 100 mil, tu tem que vender 110. Não é isso.
né? Não é Tem todo um isso. planejamento por trás, né, Tem. que tem que O ter. que mais vendeu, né? Tem que comprar o que mais vendeu, o que não vendeu, né? Por que que não vendeu? Uhum, E isso tudo é um planejamento, e isso é muito importante. E uhum. às vezes a gente acha que a gente é pequeno, que a gente não precisa, a gente sabe o que tem ali. Eu sei quanto tem de calça jeans lá na minha loja. Né? Não, eu imagino, porque quando a gente chega no armário e vai contar, É tem muito diferente. mais do que a gente imagina, É. não é? Então não adianta, até a gente precisa dos números, né. É, Eu sou dos números, né, é, sou até é difícil, né, me pegar com sem os números, porque eu gosto muito da gente fazer a gestão em cima é, dos números, projetar crescimento e tudo, porque como tu disse, se assim já é difícil, imagina sem os números, né. é isso Então aí. ter as tabelas, isso não é só a questão da empresa, mas a nossa questão particular, né. Uhum, Lá na Motivar Finanças eu faço esse trabalho de planejamento financeiro individual. Trabalho também com mentorias para a empresa, mas o principal foco é no individual. Porque tudo começa no individual, né? Se é. nós não tivermos o planejamento e organização das nossas contas pessoais, a empresa Uhum, vai acabar sendo atingida, né? E quantos empresários misturam a pessoa física com a jurídica e já nem uhum, sabe mais se está dando lucro ou prejuízo? Então, o empresário precisa se especializar nisso, precisa entender e ter essa visão empreendedora. E esse é o nosso objetivo aqui, trazer essa visão empreendedora para você se especializar cada vez mais na sua área e criar os seus diferenciais, né? Por isso que hoje nós estamos aqui tendo essa conversa aqui com a uhum. Kelly para trazer essa clareza de uma empresa tradicional que muitas pessoas poderiam dizer ah, mas ela já tem tantos anos no mercado, não precisa disso. Não, a gente precisa constantemente estar buscando atualização, a gente precisa entender do nosso mercado, do nosso cliente, de tantas outras coisas que nós estamos falando aqui. Mas se você não souber os números da sua empresa e onde você quer chegar, raramente você vai chegar. É isso aí. Kelly, e dos erros que tu falou que tu cometeu, o que que tu hoje, se começasse, faria diferente? Ah, esse eu observaria mais ainda, né, com mais detalhe, muito mais cuidado essas informações. Então, isso que eu te contei, assim, que eu fiz, que eu acabei comprando, né, um dos erros foi comprar mais mercadorias no embalo de vendas e faturamentos que estavam acontecendo. Eu só esqueci que o Brasil não tem essa economia linear, né? Essa economia ela não é linear, não é uma coisa que eu possa dizer que o ano que vem vai ser isso. Uma questão não é só econômica também, né? O desejo do consumidor. E ele muda muito. Então, por exemplo, se eu tiver um faturamento lá de 60 mil de calça jeans, isso não quer dizer que no ano que vem, nesse mesmo período, eu vou ter o mesmo faturamento, Uhum, porque tem variáveis. Existe variáveis. E existe variáveis de tempo, principalmente, para a gente que é do comércio da confecção, isso influencia muito, né? Característica, se vai ser um inverno muito frio ou muito chuvoso, isso também tem que estar dentro do teu planejamento, né? O ano passado mesmo eu não comprei muito casaco de lã, porque eu sabia que não ia ser tão frio assim para casaco de lã. Tanto é que a gente foi esfriar em maio. uhum. Então, são características que tu tem que pensar e o teu gestor vai pensar contigo. Ele vai te ajudar, por isso é importante tu ter sempre um suporte de gestão ou uma mentoria também. No meu caso, hoje eu uso mentoria. Uhum, Eu uso mentoria e até falando, né, tenho 42 anos justamente porque faço isso, porque talvez se não tivesse, eu não estaria aqui mais. Eu já uhum, tinha sido superada, né? exatamente. Porque quando a minha mãe começou a trabalhar, não existia o computador, não existia a internet. E nenhuma mentora E nem uma existia. Hoje nós mentora. estamos no outro mundo, né? É. Então, assim, essa era um anotado ali. Eu lembro do meu pai, militar, né? E burocrata, e também ele formado em direito, ele fazia umas fichas. E ele comprou uma máquina de datilografar elétrica. E aí eu tinha feito um curso de datilografia e ele me botava a atualizar as fichas. Daí alguém ia lá, pagava o carnê, eu ia lá na máquina, dava baixa na ficha e arquivava. Hum, Vejam a diferença do que era e o que é hoje.
Então também conviver, né, com esse processo também me trouxe também um pouco de experiência, mas já numa outra realidade. Claro, mas tem todo esse amor, né? Foi isso que fez tu Foi, assumir esse desafio, né? foi. E o que que tu faria a mesma coisa que tu fez? Ah, eu acho que eu faria, e se meu pai chegasse hoje de novo para mim e dissesse: "Olha, tua mãe está aposentado, acho que está na hora da gente curtir e tu quer assumir", eu assumiria novamente. Eu saí sim, eu acabei saindo, né, da faculdade que eu dava aula para assumir, porque de ver tudo que a Nori Boutique construiu e de saber que por muitos e muitos anos nós participamos da vida das clientes em momentos muito especiais e poder seguir participando, né? Então saber assim que a gente arrumou a menina que vai hoje fazer 15 anos, o vestido de debutante o vestido da festa de debutante que a mãe dela foi, o vestido do casamento da mãe dela foi da Nori Boutique, hoje a gente está vestindo os convidados do aniversário. Então, isso me traz muita satisfação, assim, muita felicidade. E também eu penso que eu tenho que manter toda essa história pela minha mãe. Uhum. Né, pela história da minha mãe, por todo o ensinamento que ela deixa não, porque ela não morreu, né? Mas Aham. ela segue lá na loja, mas pelo ensinamento que ela me deu a oportunidade de ter e ver. Então, isso traz muito orgulho para nós. E eu acho que vale a pena seguir fazendo mulheres felizes, né? E Ah, tá tentando também trazer o protagonismo dessas mulheres na identidade delas, porque a moda também é isso, né? A moda também traz identidade. uhum. Então, nós mesmos estamos aqui, nós estamos arrumadas, maquiadas, porque isso traz um pouco da nossa identidade, de quem a gente é. A Uhum. maneira que a gente se comporta, a maneira que a gente se veste, ela informa antes da gente abrir a nossa boca, né? Ela já Claro. informa as pessoas quem a gente é. Então, acho que ajudar essas pessoas, né? Estar presente na vida dessas pessoas nesses momentos e podendo também ajudá-la a transmitir essa identidade é o que faz a Nori Boutique e o que me faz achar esse negócio tão interessante. É o que te motiva. É. Ah, coisa boa. E como é que tu consegue equilibrar a tua vida pessoal e a vida profissional? Com tantas atividades, que é um desafio para mim também, né? É um desafio. Bom, Josi, as pessoas costumam me perguntar assim: "Ah, como é que tu faz tanta coisa, assim?". Eu sou muito curiosa. Uhum, Eu sou muito curiosa, eu gosto de ver tudo, eu gosto de saber, eu gosto do novo, eu adoro o novo. Se me mostrar qualquer coisa, assim, que eu não conhecia, eu vou achar um espetáculo, eu gosto. uhum, Um dia desses eu andava numa loja, me mostraram que tinha uma jaqueta de nylon e que dentro tinha um cabinho no bolso que tu botava o carregador da bateria do telefone e ela aquecia. Eu adoro saber que existe essas coisas. Isso que faz eu querer participar de vários espaços, porque eu gosto disso. uhum. Eu gosto de estar em vários espaços, porque esses espaços vão me trazer essas informações que me satisfazem. Então, na minha vida, eu tenho uma vida bem tranquila, sabe? Eu não tenho uma vida conturbada, embora eu faça tanta coisa, porque eu acho que eu sou muito organizada. Eu sou muito organizada. Até tenho, acho que metodicamente, assim. Então Uhum, se eu vou, eu tenho meus horários, eu tenho meus propósitos do dia, eu tenho a minha agenda antes de deitar, e eu tenho os meus propósitos. Isso faz eu ter uma organização, né, pensando em várias coisas. uhum, Então, eu acho que isso me ajuda muito a desenvolver. uhum, E eu também não sou muito de esquentar muito com a parte pessoal, assim. uhum, Né, às vezes as pessoas falam alguma coisa ou fazem alguma coisa que me desagrada, eu não levo muito pro pessoal. uhum. Isso é a maturidade que me ajudou, né, porque eu já sou uma senhora de 50 anos. A maturidade ajuda, Aham. né, a gente selecionar o que vale a pena, o que é verdade, A né. nossa verdade, né, muitas É, vezes, né, o que importa mais é como a gente está se sentindo é, do que o que os outros falam, porque é. o que os outros falam a gente não pode mudar, né, a gente só pode mudar o que depende da gente, né. Uhum. E o que que tu acha hoje, Kelly, que é os maiores desafios dos empreendedores?
São muitos, são muitos desafios, né? Econômicos, é um desafio. A inovação, né, tecnológica, eu acho que é um desafio muito grande. Acho que ainda pessoas temem muito a tecnologia. Eu já ouvi até no direito, né, alguns advogados falarem sobre a inteligência artificial, ser contra a inteligência artificial, e eu entendo que não vai ter um passo atrás. Nós não Uhum, vamos voltar. Isso só vai à frente. Então, não adianta chorar e reclamar. uhum, Tem que ir à frente. Tem que buscar entender, tem que ver para que ela serve, o que que ela vai te ajudar. A tecnologia, né? Nós não vamos voltar mais. Ninguém vai voltar mais. Então é isso. Esse é um grande desafio que eu vejo para os empresários. É a resistência ao novo, e a resistência ao novo dá medo, claro, é novo, a gente desconhece, mas depois que a gente se informa, aquilo ali já não é tão temeroso assim. Mas eu acho que a tecnologia é algo que ainda os empresários não estão dando tanta importância. Estou dizendo mais o pequeno empresário, né? Porque os grandes empresários eles se compram lá os equipamentos, montam lá, né, um setor de marketing, enfim, aí se torna muito mais fácil. Mas nós pequenos que nós temos que fazer, porque senão é mais um custo. E, né, o momento econômico está muito complicado. O interesse do consumidor também está bem diverso, a né? A fidelidade também, né? fidelidade também. E isso aí faz ser um desafio grande para todos nós. Uhum. E qual conselho tu daria para as pessoas que estão querendo começar a empreender? Empreendo. Não, coragem, né? Tem que ter muita coragem. Eu acho que tenham coragem. Hum, Tenham coragem, confiem, né? Busquem informação antes de tudo. Não olha só para o gramado do vizinho, né? Busquem informação, analisem, tem espaço. Eu vejo cada dia mais ideias assim maravilhosas. Eu acompanho nas redes sociais pessoas criando coisas maravilhosas, novas. Eu vou até contar um caso aqui, posso? Pode? Tem uma colega, amiga, enfim, a Carol, que ela é arquiteta. Conhece a Carol, né? Chama de Carolis. Uhum. E a Carol, ela é arquiteta e ela também faz coloração pessoal, que nem eu também faço. Só que a Carol, ela conseguiu juntar, eu acho bárbara essa ideia, ela juntou essas duas habilidades. Ela soube juntar isso. O que que ela faz? Ela quer, o empresário, então, ele quer fazer uma marca, ela estuda a marca, ela estuda as cores que representa a marca, se identifica com as cores do empresário e ela programa o espaço onde vai ser a empresa, tudo modelado de acordo com aquelas cores que identificam. Então, tu acaba tendo uma identidade visual muito mais completa. O que eu acho de tão interessante nisso? Eu acho essa ideia bárbara. Ela conseguiu juntar as habilidades dela e fazer um negócio diferente. Que ninguém tem aqui na região. E que quase que exclusivo dela, porque Uhum. quem mais teria essa habilidade, né, de ser arquiteto e ter ainda formação em coloração? Então, ela cuida de tudo, né? Cuida Ela do negócio e da pessoa, então, né? as coisas às vezes estão na nossa frente. Estão na nossa frente. É só a gente saber Hum, pensar e achar o nicho. Então, essa ideia dela, eu fui uma vez num evento e ela expôs essa ideia e eu achei bárbara. É isso. Uhum, É fazer pensar o teu negócio. Às vezes tu já tem um negócio, né? Tu já é um empreendedor. uhum, Mas o que que eu vou fazer para esse negócio expandir, para eu ganhar mais dinheiro com isso? Começa a ver as tuas habilidades, né? Investe naquilo que tu é bom. uhum. Kelly, nos aproximamos do final aqui. E eu quero saber, além da tua mãe, existe mais alguém que te influenciou? Algum livro que tu queira recomendar? Alguma coisa para os nossos ouvintes? Olha, eu vou dizer assim aqui, quem me influencia muito, além de ter o respaldo da minha família, são as minhas clientes mesmo. Porque cada história que chega lá, cada vez que eu escuto elas e o desejo delas, é que me influencia a criar. Então, é os desejos delas
que trazem toda essa influência, né? Eu disse que agora nós abrimos lá a Nori Beauty Spa, hoje o espaço da serviço de delicatesse, mas eu tenho ainda outros projetos, né? A gente está em andamento com a página de vendas, porque a gente tem muita cliente que mora fora, que quer ter acesso também aos produtos, A coloração a pessoal. coloração pessoal, e em breve eu conto aí um outro projeto que a gente tem tudo na moda, né? Tudo tentando sempre fortalecer o meu negócio. Uhum. E é por isso que eu digo, é importante a gente olhar para o nosso negócio, para fortalecer o nosso negócio dentro das nossas habilidades. Acho que o nosso papo foi bem inspirador aqui, né? Muito obrigada, Kelly. Adorei conversar contigo. Tenho certeza que os nossos ouvintes aí também vão ter bastante insights para colocar no dia a dia lá dos seus negócios. Ah, eu que agradeço, um prazer imenso estar aqui, poder compartilhar também um pouquinho da Nori Boutique, um pouquinho da Kellen, e estar contigo, Josi, que eu admiro muito, muito o teu trabalho, te admiro, Ah, muito obrigada. né? Eu vejo uma transformação constante em ti, né? Quando a gente acha que a Josi, não, agora a Josi já, não, a Josi tem mais coisa para nos mostrar e nos dar, e elas nos dá, literalmente, né? Eu também, assim como tu, né, sou uma mente incansável de criatividade, né? Mas eu acho que é isso que a gente precisa ter, né? Ser feliz com as nossas escolhas, né? E o podcast, ele me traz muita alegria em estar aqui conversando com vocês, porque, como eu contei no primeiro episódio, né? Eu queria fazer jornalismo, a minha mãe disse que era para mim fazer contabilidade, e hoje eu aqui realizo esse sonho de ser jornalista sem ser, né? Mas entrevistando vocês para o nosso negócio, que é empreendedorismo, né? E trazendo aí muito conhecimento para todos vocês. Kelly, deixa aí para o pessoal as tuas redes sociais, para o pessoal seguir vocês aí. Ah, que bom. Bom, minha rede social pessoal é Kellen Cooper, lá eu posto tudo que eu faço mesmo. Depois eu tenho a Nori Boutique, né? Que é a minha rede social também, que a gente abastece lá todos os dias com todas as informações. E o meu escritório de advocacia, que é o Kellen Advogados Associados, também está disponível nas redes no Instagram. Ah, então tá, Kelly. Muito obrigada por hoje. E pessoal, foi um prazer estar mais uma vez aqui com vocês. Agradeço a participação aí de vocês. Sigam o nosso podcast. Não esqueçam, negóciosestratégias.podcast. Toda quarta-feira, às 20 horas, nós temos um novo episódio. Acompanhe nas redes sociais, porque cada dia é uma empreendedora diferente, são histórias totalmente diferentes. Já pega um caderno, deixa separado, porque tem muito insight todos os dias. Agradecemos aos nossos apoiadores Loja Chile, com o meu look, Intuição Acessórios. Através desses acessórios maravilhosos, chegou uma coleção linda, e Hilda Pinheiro Estética, Cabelo e Maquiagem.